Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tenham todos uma boa noite, meus amigos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos meditar na passagem de segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, que diz: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Vou repetir a leitura. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: E tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Este versículo eu vou ler aqui em outra versão. Uma outra versão diz exatamente assim, 2 Pedro 2, 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aqui você vê nesta versão que coloca o castigo dos justos para o futuro. No texto grego, eu vou ler aqui a mesma passagem no texto grego, uma tradução hiperliteral no texto grego, que diz assim: Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e para o dia do juízo os injustos sendo punidos guardar. Vou repetir. A tradução literal fica assim: Sabe o Senhor livrar os piedosos da tentação e para o dia do juízo os injustos sendo punidos guardar. É interessante nós analisarmos a palavra kolazomenos, que traz o sentido da agora, sendo punidos. Kolazomenos está no presente, é um verbo que está no presente e indica uma ação que está acontecendo. Ou seja, o que aqui está dizendo é que os ímpios já estão sendo punidos. Por isso, com razão, a Ara traduz da seguinte forma: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, ou seja, debaixo de castigo, os injustos para o dia do juízo. E aí você pergunta: mas os injustos já estão sofrendo castigo, os injustos que vivem? Não. Logo, se os injustos, os que estão vivos, não estão sofrendo castigo, qual é a conclusão óbvia nesta leitura? Que diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, ou seja, reservar está no presente, reservar debaixo de castigo ou sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que os injustos já estão debaixo de castigo. E é óbvio que essa condição que o versículo mostra, em que os injustos já se encontram debaixo de castigo, o autor não pode estar pensando aqui nesta vida, porque os injustos, na verdade, eles ainda não estão debaixo de castigo. Óbvio, logo, a conclusão aqui é que o autor está pensando nos injustos que se encontram castigados no Hades, ou Sheol, na parte ruim do Hades.
Professor, mas tem como provar? Tem algum exemplo na Bíblia Sagrada de injustos, de ímpios que já estão sofrendo no inferno? Tem. Eu vou lhe mostrar em Lucas, capítulo 16. É uma parábola, professor. É uma parábola. Mas é baseado numa história real. É baseado numa doutrina corrente no judaísmo dos dias de Jesus. Ora, nós sabemos que os fariseus eles acreditavam na imortalidade da alma. Os fariseus acreditavam em espíritos, em anjos, em demônios. Os fariseus eles acreditavam que os ímpios, quando morriam, eles já experimentavam o tormento no fogo do Hades. Essa era uma crença farisaica. E esta crença farisaica, ela se reflete aqui na parábola do rico e Lázaro. Vamos ler aqui em Lucas 16, 22, que diz 23. E aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno, que no grego é Hades, estando em tormentos, estando no presente em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eu vou prosseguir. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então você vê aqui, de acordo com o relato de Lucas, que o rico, ele, logo que foi sepultado, o seu corpo foi sepultado, mas o autor Lucas, ele aqui visualizou a alma daquele ímpio no Hades, sendo punida. Logo, o que 2 Pedro 2,9 está dizendo para nós, confere com o relato de Lucas 16, 22 a 24. E como eu falei para você há pouco, era crença no período do Segundo Templo, ali nos dias de Jesus, que os ímpios, que o justo, quando ele morria, ele era conduzido pelos anjos para o paraíso. Por isso, o justo, o mendigo, ele é visto a ser consolado no seio de Abraão, ou seja, ele é visto no paraíso. Por outro lado, os ímpios, quando morriam, era crença farisaica, era crença de Jesus, era crença dos discípulos, é crença do Novo Testamento que os ímpios, quando morrem, eles imediatamente são castigados no Hades. Nós só precisamos fazer uma diferença entre Hades e Gehenna. A Gehenna, amigos, é o mesmo lago de fogo de Apocalipse. A Gehenna é a segunda morte, é o lugar onde os ímpios, de acordo com Apocalipse, sofrerão eternamente, para sempre, dia e noite. Diz o Apocalipse que eles sofrerão dia e noite pelos séculos dos séculos. Então ali não é o Hades, o lugar onde os ímpios sofrerão eternamente, que é chamado Lago de Fogo, tem que ser diferenciado do Hades. Acontece que o Hades, para onde o rico foi, e onde 2 Pedro 2,9 diz que os ímpios já estão sob castigo, ele está se referindo não ao tormento da Gehenna, que vem após a ressurreição. Ele está se referindo ao tormento do Hades, que já é uma realidade. Eu tenho aqui a obra de Flávio Joséfos. E Flávio Joséfos, eu vou ler aqui para você um trecho aqui. Flávio Joséfos, na sua História dos Hebreus, página 1519, ou seja, 1519, ele falando sobre Antíoco, olha o que ele diz. Quanto a Antíoco, veja, Flávio Joséfos ele está trazendo aqui para nós a história do martírio dos Macabeus. E olha o que ele diz. Quanto a Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo, e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea e lá morreu miseravelmente. Este mesmo relato de Flávio Joséfo, ele se encontra
em 4 Macabeus, capítulo 12, versículo 18, aí capítulo 18 e versículo 5. Aí o paralelo para este tormento dos ímpios agora no inferno, como eu já li, está em Lucas 16, 23 e por diante. Então, amigos, por que eu resolvi ler aqui? É para que você tenha conhecimento das crenças. Quando a Bíblia Sagrada foi escrita, quando o Novo Testamento foi escrito, saiba que essa ideia de que os ímpios já sofrem agora no inferno, no Hades, essa ideia já era conhecida dos judeus. Essa ideia já era bem estabelecida no meio do judaísmo. Como prova eu tenho aqui Flávio Joséfo. Vocês sabem em que época Joséfo viveu? Ele viveu entre os anos 37, ou seja, ele nasceu em 37, ou seja, Joséfo ele nasceu 4 anos depois da morte de Cristo. Cristo morreu no ano 33, Joséfo nasceu no ano 37 e morreu no ano 103. Só para você ter uma ideia da antiguidade deste livro, Flávio Joséfo ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo, foi contemporâneo de todos os apóstolos, inclusive do apóstolo João. Então, o que eu li aqui sobre o castigo de Antíoco Epífanes, que já acontece, parte dos lábios de Flávio Joséfo, e Flávio Joséfo, ele foi contemporâneo dos apóstolos. Eis o porquê da importância desse testemunho. O que nós temos aqui, na verdade, é um testemunho, uma prova da crença farisaica daquela época, e Jesus não estava só, os apóstolos, os discípulos não estavam só quando acreditavam que as almas dos ímpios já sofrem punição no inferno. Eles não estavam só, eles não estavam trazendo uma novidade, eles estavam falando de acordo com a crença da época. Espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no meu canal e divulgue o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre.